Eu sou Tamires Mello, professora de Geografia da Escola Estadual Eleanor Roosevelt. E na aula de hoje vamos trabalhar atividades agrícolas e impactos ambientais. Então, do que essa imagem trata, né? A gente observa que o pescador, né? A plantação de milho, de uva, né? A criação de gado. Então, essa imagem ela mostra várias partes do processo da atividade agropecuária, não é isso? E onde é que surgiu essa atividade agropecuária, né? As primeiras práticas agrícolas, o cultivo de plantas e a domesticação de animais, ocorreu entre 12 a 10 mil anos atrás, no período histórico conhecido como a Era Neolítica, certo? Então, foi quando as primeiras sociedades humanas começaram a se sedentarizar, ou seja, eles deixaram de migrar enquanto nômades de um lado para o outro e agora passaram a se fixar nas terras. E essas terras, como a gente observa aqui nesse mapa, próxima aos rios, né? Principalmente na região do Egito, onde tem o rio Nilo, certo? E a civilização mesopotâmia, à margem dos rios Tigres e Eufrates. Volta para mim. Então, o início desse processo agrícola, ele é tido como uma revolução, tanto que a gente chama da primeira revolução agrícola, que foi justamente quando as sociedades humanas, as primeiras civilizações, perceberam que eles poderiam reproduzir as plantas e cuidar dos animais, certo? Justamente na margem dos rios. Por que na margem dos rios? Devido ao solo fértil que é encontrado ali na margem dos rios. Então, esses primeiros processos agrícolas, nessas civilizações que passaram a se sedentarizar, elas estavam localizadas justamente na região da Ásia e da África, como a gente viu no mapa, certo? Então, sistemas agrícolas. Sistemas agrícolas são as classificações utilizadas para a produção agrícola e pecuária. Há dois sistemas, o sistema intensivo e o extensivo, certo? No sistema intensivo, né, é o mais praticado na agricultura brasileira atualmente, porque eles são aplicadas técnicas modernas de precisão que englobam o processo, o preparo do solo, né, a forma do cultivo e a colheita. E aí as características do sistema intensivo são a mecanização, né, de todas as etapas do processo produtivo, a agricultura altamente desenvolvida, né, em níveis de tecnologia e tudo mais, a utilização de mão de obra extremamente qualificada para manusear esses maquinários e a alta produtividade, visando o lucro. Volta para mim. Então, assim, nesse sistema de agricultura intensiva, né, já na atualidade, ele está muito ligado à questão da modernização agrícola, que a gente vai trabalhar numa próxima aula mais sobre isso, ok? E aí, essa etapa do sistema, esse sistema agrícola é extremamente tecnológico. Então, por isso que exige uma mão de obra qualificada para lidar com essas máquinas. Então, você tem que saber usar a máquina. A máquina não é utilizada sozinha, tem que ter alguém que manuseie. Então, por isso que vai ter essa exigência da especialização da mão de obra. E esse sistema, ele é voltado muito para o que a gente chama da agricultura de plantation. O que vem a ser essa agricultura de plantation? Né? É uma agricultura latifundiária, ou seja, produzida em grandes espaços de terra,
com uma única cultura, monocultura, ou seja, só se cultiva um tipo de coisa, só se cultiva soja, ou só se cultiva cana, ou só se cultiva milho naquela região, certo? Então isso é o que a gente chama do sistema de monocultura, uma única cultura, e voltado para a exportação. O sistema de plantation ele é voltado para a exportação, por isso que vai ter uma alta produtividade e visando o lucro, porque a grande maioria dessa produção vai para o mercado internacional. O outro sistema agrícola, corta para o slide, vai ser o sistema extensivo, certo? O sistema extensivo é o que menos agride o meio ambiente, porque é o sistema tradicional, com técnicas rudimentares, vamos dizer assim, tá? Em geral, é usado pelo modelo denominado como agricultura familiar ou a agricultura orgânica, que tem se difundido cada vez mais, ganham mais espaço no mercado interno, vamos dizer assim. As principais características da agricultura extensiva é a produção agrícola realizada de forma tradicional, com baixa ou nenhuma utilização de tecnologia, a utilização de números expressivos de trabalhadores como mão de obra, baixa competitividade no mercado interno e externo e respeita o ciclo natural, plantando de acordo com a época do ano, o ciclo das chuvas e as temperaturas. Volta para mim. Então, ao contrário da agricultura intensiva, que vai ter aquela produção mais intensa, aquele aparato tecnológico, né? Um uso muito grande de agrotóxicos, vai se ter as sementes transgênicas, que também é um aparato tecnológico que a gente também vai ver mais sobre isso em aulas posteriores, certo? O sistema extensivo, ele vai ser mais voltado àquela agricultura tradicional, aquela visão que a gente tem do rural, o camponês que vai com o seu machado, vai arar o campo e vai plantar e vai esperar aquela semente crescer, certo? Então, esse é o sistema extensivo. Ele é mais voltado ao sistema familiar. Geralmente, os camponeses têm o seu pedacinho de terra e a mulher ajuda e os meninos vão ajudar também a lidar com a terra, a plantar, certo? Ou seja, de certa forma ele é mais trabalho mais artesanal, é mais ligado com o meio ambiente. Por isso que ele vai agredir menos o meio ambiente, porque querendo ou não, aquele camponês, ele vai ter uma maior relação de dependência com o natural, ao contrário da agricultura intensiva, que é extremamente tecnológica, mecanizada, então não tem mais aquela relação de proximidade com a natureza, certo? Então, a maioria dos alimentos que nós consumimos, eles são produzidos nesse sistema extensivo, voltado à agricultura familiar e agricultura orgânica, porque o sistema de plantation, ele vai ser voltado praticamente, em sua maioria, para o mercado externo. E quem é que abastece o mercado interno, que a gente come, o que vem para nossa mesa? É justamente a agricultura familiar. É o pequeno produtor agrícola que vai sustentar os alimentos que nós consumimos. Por quê? Ele é quem vai produzir no sistema que a gente chama de policultura, ou seja, várias culturas. Enquanto de plantation ele é uma monocultura, uma única cultura, a agricultura familiar vai trabalhar no sistema de policultura, várias. Então ele planta ao mesmo tempo a alface, a cebola, a batata, certo? Isso, ou seja, eles plantam alimentos. Também é chamado sistema de subsistência, porque querendo ou não, eles consomem aquele alimento e eles vão girar o mercado interno nessa parte da produção de alimentos. Então, os principais tipos de agricultura presente no Brasil, né? O Brasil,
ele vai ser um país agrícola desde que o Brasil é Brasil, né? A gente sabe que uma das primeiras capitanias, na questão das capitanias hereditárias, então as primeiras que prosperam vai ser a capitania de Pernambuco e a de São Vicente, justamente porque foi implementado o quê? A monocultura da cana. Então gerou lucro para Portugal, certo? Então, desde que o Brasil é Brasil, que somos um país agrícola, em sua grande maioria. Então, o nosso território, ele vai ter basicamente, né, a agricultura de subsistência ou agricultura familiar, como a gente já estava falando. Subsistência porque ela vai ser voltada para sobrevivência da população. Então, ela vai, como eu expliquei, plantar o nosso alimento, certo? E a agricultura de subsistência ou familiar vai ser baseada no sistema da agricultura extensiva. Nós temos a agricultura comercial, ou chamado agronegócio, que vai ser no sistema da agricultura intensiva, altamente mecanizada, com tecnologias, voltada à monocultura de exportação. E nós temos o sistema da agricultura orgânica. Como eu disse, a gente já está meio cansado de comer tanto agrotóxico, né? Então tem um resgate, vamos dizer assim, dessa agricultura mais natural. Inclusive os produtores orgânicos, eles têm vários cuidados que têm que ser tomados para eles ganharem um selo internacional para poder ser chamado de produto orgânico, né? Não é por acaso. Existe toda uma certificação para aquele produto ser orgânico. Não pode se usar quase nenhum tipo de pesticida, né? Nada de veneno. Tem que ter um cuidado maior com o solo, com o manejo do solo, com o plantio. Então, para ter justamente um resgate desse equilíbrio com o natural, que por muito tempo a gente perdeu. Então aqui mostra esse gráfico, mostra justamente esse crescimento, né, da balança comercial brasileira. O amarelo ele vai trazer justamente a exportação no Brasil e a coluna roxa vai trazer o total de importação. E o que vem do agronegócio é aí o tracejado vermelhinho, certo? E aí, todo esse processo agrícola, a gente tem vários problemas ambientais. Um deles é o desmatamento, que inclusive é uma discussão muito atual que a gente está vivendo no nosso país hoje, né? A gente está vendo aí o discurso, tivemos queimadas na Amazônia, a gente está tendo essas queimadas na região do Pantanal e no nosso Cerrado, que são justamente as áreas onde se tem uma pressão muito grande da expansão do agronegócio. E aí, dentre esses problemas ambientais, nós temos a questão do desmatamento, né? Para que desmata, retira o bioma natural com a intenção do plantio, de utilizar essas terras para o plantio. E esquece desse resgate ao natural, da fauna, da nossa biodiversidade, em muitos casos. E a gente está vendo aí nos noticiários muito essa questão das queimadas, os animais que estão sendo resgatados por conta das queimadas no Pantanal e tudo mais. Então eu trago nesse gráfico as áreas devastadas. Isso é de 2019, do ano passado. Então no ano passado a gente teve cerca de 12 mil quilômetros quadrados desmatado no Brasil, onde a maior parte foi na região amazônica, no Cerrado e logo em seguida a bioma do Pantanal. Também temos a Caatinga e a Mata Atlântica, que já vem sendo degradada desde que o Brasil é Brasil, que a gente desmata a nossa Mata Atlântica, tanto que hoje a gente só possui cerca de 85, 90% já foi desmatado da Amazônia, da Mata Atlântica, certo? Então, o processo de erosão, ele também vai ser um grande problema ambiental, causado justamente por má irrigação
e um manejo inadequado do solo, causando essa erosão que em alguns casos vira irreversível. Nós temos a poluição dos solos e das águas justamente pela questão dos insumos agrícolas, dos agrotóxicos, né, que são utilizados como adubos e fertilizantes e pesticidas e acabam contaminando tanto os solos quanto os lençóis freáticos. Então é isso. Fico por aqui e espero que vocês tenham aproveitado a aula e a gente continua mais nesse assunto na próxima aula. Até mais. Tchau!